97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 43/2018. Prevê substituição de materiais plásticos descartáveis por equivalentes biodegradáveis na administração pública direta e indireta. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de Lei número 43/2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 43 de 2018. Algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, nobres pares, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente. Na verdade, esse projeto, ele tem um objetivo maior, que é a conscientização, não é? A gente pode cair na tentação de enxergar os projetos de lei que não têm um efeito direto, tão rápido, como apenas o papel, não é? Aprendi muito com essa casa quando não era vereador, alguns vereadores ainda presentes aqui, e aquela frase de uma lei nascer morta, ela é muito perigosa, e eu faço minhas essas palavras, não é? Qual o desafio que eu lanço para que a gente coloque Vinhedo numa situação diferente? O que é esse projeto, basicamente? A justificativa, ela é a seguinte: a gente buscar uma necessidade, buscar uma alternativa que auxilie na minimização de geração de resíduos sólidos. Uma questão controversa, porque o presente projeto de lei visa contribuir para isso. Qual que é o objetivo do projeto de lei? Abre aspas, artigo 1º. Os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, substituirão progressivamente a utilização de materiais plásticos descartáveis, à base de polietileno e de derivados de petróleo, por equivalentes biodegradáveis. Então, a gente vem enfrentando uma nova situação, e eu sou um profissional da área plástica. Eu sou engenheiro de produção, especialista em qualidade, formado em polímeros, não é? Tenho 22 anos trabalhando na engenharia de produção com injeção plástica, principalmente de para-choque, que leva ali 90% de polipropileno. Qual que é o desafio? A gente enfrentar essa nova modernidade, trazendo a tecnologia para a cidade. Então, a intenção desse projeto é fazer com que a prefeitura, o Poder Executivo, ele se envolva nesse desafio de buscar para a cidade uma alternativa. Por isso que ele é progressivo, ele não tem a intenção de transformar, a partir de amanhã isso se transforma, porque a gente sabe que não é uma realidade fácil de se conseguir. Então, um exemplo que eu queria dar, para a gente ter uma consciência do que a gente está falando. Existe uma estimativa que hoje o consumo diário de copos plásticos, o copo maior, que é o copo de 250 ml, ali, né, 300 ml, 720 milhões de unidades dia. Se a gente trazer isso para a cidade, tem a possibilidade da gente imaginar que cada cidadão de Vinhedo usa, em média, 4 copos de água por dia. Ou refrigerante, enfim, copos plásticos, não é? Esse copo, ele é transformado e a gente gasta uma energia. Não é só a questão do plástico em si ser biodegradável ou não, porque quando a gente faz a produção, a gente busca ali, a gente precisa de uma energia, a gente tem uma queima de um CO2, a gente precisa de uma água, porque a água, para ter uma ideia, para fabricar um copo plástico, a gente gasta em média de 500 ml a 3 litros de água. Então, o assunto, de fato, o desafio e o convite, eu peço aqui humildemente, para que a gente aprove essa lei nessa cidade, para que seja o primeiro passo, para que a cidade busque uma alternativa e pense o futuro. Quer mais exemplos? Quando a gente fala dessa grande preocupação de 720 milhões de copos, tem uma outra informação aqui. Produção de um copo descartável, necessariamente 3 litros de água para a fabricação e em torno de 100 a 400 ml para limpar esse copo plástico. Então, eu tenho a consciência também, a substituição de um copo biodegradável, ele não é só
somente a solução e a partir daí a gente não tem mais rejeito. Tem também. A gente usar um copo de vidro, um copo de cerâmica, é necessário que tenha um local para que seja utilizado a água, é um local para que seja utilizado um detergente, um produto químico. Então, no benefício sobre o custo, quando a gente deixa de gastar o copo plástico, a gente vai a longo prazo ter um benefício. Então, na minha fala livre, eu vou estender mais e eu conto com o apoio desta casa, de todos os vereadores, para que a gente dê um passo à frente, convidando a Prefeitura a pensar no novo meio ambiente, para que a gente pense o sustentável, que a gente dê oportunidade para o futuro não gastar tanto energia como a gente gasta hoje. É isso, senhores e senhoras. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Pitar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rio Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 43, 2018. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, projeto de lei número 43 de 2018, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta casa. Senhor presidente, posso justificar meu voto? Com a palavra o vereador Edu Gelme. Projeto do nobre amigo Sandro Rebeca é de grande valia, é muito importante, principalmente em não agredir o meio ambiente. Mas, pelo que eu entendi, é gradativa essa mudança, na verdade, do governo municipal. Quais seriam, é importante, quais seriam as opções? Eu vou trocar o plástico por o quê? É isso que é importante. Claro que nós não podemos fazer um projeto impondo algo, mas vai ser trocado o plástico e vai ser o quê? E aí só precisamos ver uma outra coisa, esse outro o quê, se não gera custo. Aí é que nós vamos começar a ter problema. Mas a ideia é fantástica, por isso que aprovei. Mais algum vereador? Posso justificar também? Com a palavra o vereador Sandro Rebeca. É bem lembrado, não é? 5 minutos às vezes é pouco para a gente encaminhar, mas existem algumas alternativas, não é? Então, o que as grandes universidades têm estudado, vereador Edu, que no primeiro impacto, de fato, tem um custo, não é? Que é um custo pela essa troca permanente. Então, o biodegradável, um exemplo, um copo chamado de papelão, ele tem um custo maior do que um copo plástico, porém ele dura, às vezes, 60 vezes mais tempo. Então, essa é uma alternativa. Existem alternativas como garrafas plásticas, alternativas como copos de vidro. Então, a gente precisa mudar a conscientização. Um exemplo, uma festa na nossa casa ali de aniversário, se você colocar um copinho de plástico para a criança, ela vai usar esse copinho talvez 10 vezes. Pega um copinho, descarta, pega um copinho, descarta. Então, a mudança de cultura, ela está junto com essa questão da mudança. A gente não pode, de fato, inferir ao poder público, ao executivo, que aumente o custo, mas a gente pode dar algumas dicas. Por exemplo, a NR24. Ela diz que a água potável em condições higiênicas fornecida por meio de copos individuais ou bebedouros de jato inclinado, proibindo a instalação em pias e lavatórios. Então, existe uma norma brasileira que indica isso. Uma outra norma que ajuda, NR18, é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente. Então, eu quero crer que tenho a humildade de saber que não é uma mudança rápida, mas a gente precisa conscientizar as pessoas de que a mudança é necessária. Obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia e não havendo inscritos na tribuna do representante da... Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras inscritos pela ordem alfabética decrescente na fase da explicação pessoal, de acordo com o artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno, e o orador não poderá exceder o prazo de 15 minutos. Senhor presidente, antes eu gostaria de apresentar uma questão de ordem com base no artigo 220, né, que diz que pode ser em qualquer fase
da sessão, e com base no artigo 157 em relação aos requerimentos, só para que a gente não deixe passar essa questão se pode ou não pode fazer esse tipo de requerimento. Eu queria fazer uma reclamação, até um pedido de esclarecimento à mesa e ao jurídico em relação a essa questão das entidades. Então, eu apresento os artigos 157 e 220 com base na minha questão de ordem. Você vai fazer reclamação ou já fez? Ok. Obrigado, senhor presidente. Como eu falava na minha fala do encaminhamento do requerimento, mesmo que todos falassem o contrário, e se eu tivesse convencido, não que eu seja teimoso, mas eu tenho algum tipo de embasamento para dizer o que eu estou falando, né? Inclusive, eu fiz uma consulta ali, rapidamente, a alguns especialistas, e fiz várias leituras. O vereador Marcos Ferraz, o vereador Paulinho Palmeira, que comentaram o tema, mas principalmente a mesa, que eu gostaria que fizesse um registro na ata, para que a mesa diretiva respondesse essa minha reclamação, até para as próximas questões, para a gente não ficar nesse embate. A Lei 8080 de 1990, que é a lei que regula o SUS, diz que as entidades que fazem parte do Sistema Único de Saúde estão sujeitas à fiscalização da Câmara de Vereadores. A nossa lei orgânica, senhor presidente, vai no mesmo sentido. Ela diz que os vereadores e vereadoras devem sim fiscalizar as entidades do SUS. Eu vou mais ainda. Nós já fizemos 3 CPIs nessa cidade em relação à Santa Casa, que é uma entidade privada, mas ela é uma entidade privada com característica de entidade pública. Ela tem lá um selo de entidade de assistência social. Ela é alimentada com 70% de recursos públicos. Então, não é que eu posso fiscalizar a Santa Casa, eu devo fiscalizar a Santa Casa. Senhor presidente e demais vereadores, nós temos um marco regulatório das entidades desse país, que diz o seguinte: as entidades são públicas, elas devem ser colocadas em sites públicos, qualquer cidadão pode pedir, e especialmente cabe aos vereadores pedirem essas informações, e elas devem ser fornecidas às câmaras de vereadores. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu peço atenção ao artigo 157 do nosso regimento. O artigo 157 fala: cabe aos vereadores fazerem requerimentos para todas as matérias que são sujeitas à fiscalização da Câmara. Santa Casa é ou não é um espaço de fiscalização dos vereadores? Ora, não só é, como às vezes que não foi a falência. Virou rede de corrupção de médicos, de enfermeiros, de esquema de empresas. Não sou eu que estou falando. Várias CPIs que já foram feitas nessa cidade. Não podemos deixar aquele hospital na mão de pessoas, sejam gestores da Santa Casa, sejam gestores públicos, que acham que aquilo é um hospital privado. E eu estou ouvindo aqui vereadores repetirem essa falácia. Não é um hospital privado. Na hora de fazer campanha e ir para a rede social, fala que é a nossa Santa Casa. Nossa Santa Casa é uma pinóia, então, por que não responde o requerimento decentemente? Tudo bem que não precisaria ser o secretário de saúde, mas o secretário de saúde tem as principais informações que eu peço aqui. É como está o ProSUS, como está o SEBAS, quantos funcionários são pagos com os recursos públicos, ou seja, a Santa Casa está inchada ou não está? Eu preciso saber. Nós mandamos recurso lá, o poder público de Vinhedo, o povo de Vinhedo, alimenta a Santa Casa. Então, muito claramente, uma questão de ordem, senhor presidente, para ser objetivo, nós necessitamos de uma resposta oficial dessa mesa, até para eu tomar, eventualmente, algum encaminhamento jurídico, ou não, se é dever da Câmara de Vereadores de Vinhedo fiscalizar a Santa Casa. E se é dever da Câmara de Vereadores, como eu estou absolutamente convencido que nós não só podemos, como devemos fazer requerimentos. Se a gente não deve dirigir-se ao prefeito municipal, não tem problema. A gente vai se dirigir direto à Santa Casa. O que não pode dirige a Santa Casa, não pode. Dirige ao prefeito, não pode. Dirige a Santa Casa, não pode. Nós não somos palhaços. Eu não sou palhaço, tá certo? Apesar que foi falado aqui durante a comissão processante, que eu achei um absurdo, nós não somos palhaços aqui. Tá certo? Mais respeito do prefeito com essa casa, mais respeito do controlador com essa casa, podem repetir 1000 vezes. Tudo bem que Goebbels falava lá no nazismo que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. Mas aqui não. Aqui nós vamos ver a lei,
está aqui artigo 157 da legislação, nós vamos ver a lei orgânica de vinhedo, está falando que a Câmara Municipal tem que fiscalizar, nós vamos ver o marco regulatório, que é a lei aprovada em 2016, que fala que as entidades civis têm que passar por esse processo de fiscalização, e nós vamos usar o bom senso. O que eu preciso é fiscalizar a Santa Casa. Não é para se dirigir ao prefeito aonde eu devo ir, né? O que não dá é, vai para um não pode, vai para outro não pode, com o argumento que é uma entidade privada, discordo. Esse é meu pedido de reclamação, questão de ordem que eu sugiro e encaminho que seja colocada na ata de hoje. Conclua, e vereador. peço uma resposta sobre isso. Obrigado. Vereador Paulinho Palmeira.